Estamos iniciando mais um episódio do projeto Comorar. Aqui a gente vai tentar trazer para vocês profissionais para tirar dúvidas sobre questões em condomínio. Para isso, você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o número 31 98481 7642, ou então mandar um e-mail para jornaldosincicobh@gmail.com. A pergunta de hoje chegou através do nosso WhatsApp. Ela vem do Carlos, E a pergunta é a seguinte: ouvi de um amigo, que também é síndico, que somos obrigados a alterar a convenção de condomínio para adaptá-la ao Código Civil. Como assumir o condomínio tem pouco tempo, gostaria de saber se é isso mesmo. Para responder essa questão, convidamos o advogado especializado em direito condominial, Dr. Carlos Eduardo Alves de Queiroz, que também é presidente do Sindicom-MG, o Sindicato dos Condomínios de Minas Gerais. Boa tarde, Dr. Carlos. É um prazer tê-lo aqui com a gente nesse início do projeto Comorar em vídeo também, já que nas plataformas de streaming a gente já realiza o podcast Comorarcast, inclusive que o senhor já participou conosco. E então, doutor Carlos, é obrigatório fazer essa alteração dessa convenção? Márcio, boa tarde a você, todos os seus leitores, ouvintes, que com esse novo, e parabenizá-lo por essa nova iniciativa, ao qual já tive a honra de participar. Márcio, gostaria de falar que não é obrigado a alterar a convenção, não. Isso aí chegaram até a noticiar uns tempos atrás, mandando correspondências, fazendo contatos direto com os condomínios, e muitos síndicos ficaram bastante apavorados, porque chegou-se até a dizer que a convenção iria perder a validade. Não, não é obrigado a alterar a convenção. Então, eu vou aproveitar a questão do Carlos, seu xará, e introduzir um pouco mais o assunto, doutor Carlos. Se não é obrigatório, eu perguntaria, seria conveniente que os condomínios alterassem as suas convenções para adaptá-las ao novo Código Civil? Márcio, é interessante essa pergunta sua, porque é o seguinte, o que pode se fazer é adequar ao Código Civil e ao Código de Processo Civil, porque muitas vezes as pessoas ficam pensando, eu tenho um vizinho inconveniente lá, o que eu posso fazer? Tem essa previsão no Código Civil, aquele vizinho inconveniente que vive perturbando, fazendo barulho, porque às vezes as pessoas acham que fazer barulho só é proibido das 22 às 6 da manhã ou às 7 da manhã. Não, esquece que a qualquer momento, se ele está perturbando, ele torna-se um vizinho inconveniente. Outra coisa também que é interessante colocar, que nesta alteração você pode prever a multa, o que cabe até, em alguns casos, a expulsão do prédio, mesmo sendo ele proprietário. Você também pode colocar, adaptar, o que antigamente nós tínhamos multa de até 20%, mas hoje está pacífico nos tribunais que a multa é 2%. E o juro está previsto no Código, que ele é 1% ao mês ou conforme estiver convencionado. É interessante isso, como estiver convencionado. Mas algo que tem mudado em muito agora, algumas decisões, é que já tem juiz aqui em Minas Gerais, porque você é ouvido e assistido no Brasil inteiro. Então, nós vamos dizer que aqui em Minas, o que tem acontecido? Já tem juiz não concordando com isso. Ele acha que é um enriquecimento ilícito por juros acima de 1%. Então, é interessante você alterar a convenção, colocar juros de 10%, que inclusive foi aqui em Minas também que nós tivemos do desembargador Alexandre,
Santiago, a primeira decisão no Brasil, a qual você, inclusive, noticiou para todo mundo, eu lembro da sua matéria também, em que o juro foi a primeira sentença que teve juro de 10%. Mas hoje já está tendo um entendimento diferente. Então, é interessante fazer uma alteração, porque pode corrigir alguns detalhes e adequar, porque muitas convenções, por exemplo, ela fala lá, que não é a sua pergunta, mas só para poder complementar, o rateio de taxa de condomínio adequar de acordo com a fração ideal ou não, é um detalhe que pode se falar a noite toda, o dia todo, né? Mas o objetivo aqui é a alteração da convenção. A essa adequação, você pode colocá-la, né? Uma série de coisas que vai atender muito bem, porque hoje também as convenções, ela tem o regulamento interno embutido. Então, é conveniente esta alteração para adequar a uma série de novas medidas. Doutor, você falou do regimento interno. Necessariamente o regimento interno está vinculado com a convenção e ele precisa estar vinculado à convenção ou pode ser um documento separado? Não, inclusive, a tradição é um documento apartado, sabe? É um documento apartado. Por exemplo, nós temos um profissional da área de direito em São Paulo que ele fala, não, se não está na convenção, vamos alterar o regulamento interno para suprir essa que é mais fácil, às vezes, né? O regulamento interno. Aqui, de uns tempos atuais que tem ocorrido, que algumas construtoras, nas edificações ou mesmo nas alterações das convenções, eles estão colocando junto o regulamento interno com a convenção. Mas o ideal são documentos apartados, porque é completamente diferente, né? Porque a convenção ela não pode extrapolar a lei e nem o regulamento interno. Mas é ideal que sejam documentos diferenciados. Agora, o doutor Carlos, como é que se dá esse processo de alteração? O que o síndico deve fazer? O síndico ele deve procurar divulgar bem. Ao fazer uma alteração de uma convenção, ele deve conversar com o conselho, conversar às vezes com os outros condôminos, pedir opiniões, sugestões, antes de convocar uma assembleia. Porque, olha, para você ver, nesse momento da pandemia, nós temos casos, por exemplo, que estão previstos, né? O mandado de síndico prorrogado, assembleias virtuais, o que até há poucos meses atrás não tínhamos isso. Algumas pessoas até defendiam a possibilidade da assembleia virtual, mas nenhuma convenção anterior já tinha essa previsão que eu conheço, a assembleia virtual. E para atingir o quórum, o ideal é divulgar e convocar, e se aquela pessoa não puder ir, ela dá uma procuração para outra pessoa representar. Ou então tem também aquela possibilidade de suspender a assembleia para poder os demais se manifestarem. É isso que eu ia te perguntar, né? Se existe, que atingir o quórum de 2/3, né? 2/3, está previsto no código. Então, esse quórum em alguns condomínios ele é muito difícil de ser atingido. Então, qual que é a alternativa que o síndico tem para atingir esse quórum? Acho que era isso que você ia falar, não é isso? Isso. Tem essa possibilidade de fazer a suspensão da Assembleia para que os demais condôminos, aqueles que não puderam estar presentes, se manifestar, votar, conhecer as ideias e se manifestar. E na suspensão daquela Assembleia já ficar definido um dia e hora para prosseguimento daquela Assembleia que teve a suspensão. Porque, igual muito bem você fez a colocação, é muito difícil. Alguns condomínios chega a ser quase impossível. Porque o que ocorre em muitos condomínios? Às vezes as pessoas têm atividades nos mais diferentes lugares e às vezes moram até fora da cidade ou do país e não tem um representante, onde
é interessante a suspender a assembleia para ouvir aquela pessoa que não pôde estar presente ali. Mas é muito importante que faça essa alteração, né, ou melhor, uma adequação com os novos tempos. Doutor, uma questão que me passou aqui agora. Qual a diferença entre alteração de convenção e aquele outro termo que é muito usado, que é a reratificação? Porque a convenção do condomínio, quando você faz um empreendimento, você tem que, um dos requisitos é fazer a convenção do prédio, né? Então, ela é a primeira, é a base, porque quando faz-se a documentação do empreendimento, e até há uns tempos atrás tem alguns construtores que procuram, às vezes, fazer a convenção até depois do prédio pronto, quando ele vai começar a vender, ele tem que estar com a convenção e o regulamento interno. Então, é uma retificação porque ele vai alterar a convenção originária. Então, nesse momento, às vezes ela já tem a convenção e, às vezes, também algumas construtoras colocam regimento interno que será feito logo no início da instalação do condomínio. Então, por isso que tem muito a chamada retificação, porque eles estão alterando aquela convenção. O que acontece em muitos condomínios? Eles acertam um detalhe muito importante para o prédio, através de uma assembleia, colocam em votação, mas não altera a convenção. Então, aquilo não tem validade. Nós já tivemos notícia de diversos casos de prédios que fizeram uma alteração através de uma assembleia, mas teria que fazer a alteração da convenção. E não fizeram. Então, aquilo vai por terra. Por isso que, às vezes, a gente fala, não é monopólio, mas que todo condomínio tem que ter uma assessoria jurídica, com conhecimento na área específica. Isso. Inclusive, essa questão que chega muito para a gente aqui na redação do Jornal do Síndico. As pessoas nos ligam, às vezes, com dúvida, querendo saber se para fazer essa alteração é obrigatório você ter um advogado. Existe essa obrigação? Não, não tem essa obrigação. Eu só posso dizer que é interessante, porque aqui em Belo Horizonte mesmo nós já tivemos uma decisão aqui no nosso TJMG. E o que ocorreu? O condomínio ele fez uma alteração da convenção e colocou-se lá umas 2 ou 3 cláusulas que ia em desencontro com a lei. E essas cláusulas, não a convenção em si, mas aquelas cláusulas específicas, elas foram anuladas, porque elas contrariavam a lei. Porque muitas vezes as pessoas entendem, não, está na convenção e acabou, que a lei maior. Espera aí, mas você não pode atingir, né, ir contra uma lei federal que é a que rege, que a primeira é de 1934, porque antes o condomínio ele tem uma história, vinha lá de 1932, teve algumas alterações, no Código de 1914, já tinha algumas previsões assim. Mas agora, com o advento do novo Código Civil, do novo Código de Processo Civil, então o leigo, né, que não tem um conhecimento jurídico, ele pode ter boas intenções, mas não tem o conhecimento. Por isso, não é obrigado, mas é interessante que ele contrate um profissional para poder, então, pelo menos fazer uma revisão para ver se não tem nada extrapolando a lei. Até mesmo, né, doutor, para não perder todo o esforço, né, que se é feito para juntar esse quórum, né, para aprovação e ter esse documento ir por água abaixo, né? Porque na hora que você vai levar para poder registrar, ela não está em conformidade com a lei, vai ali aquele esforço, registro, reconhecimento de firma, custo com a assembleia, convocação, e todo aquele esforço vai por terra, porque tem coisas que vão contra a lei. Por isso que é interessante a assessoria de um profissional.
seja para a alteração da convenção, como também, e às vezes, em muitos casos que ocorrem nos dia a dia de um condomínio, né? Por isso que ele tem que consultar. E como o foco aqui é a convenção, por que não a convenção ter assessoria de um profissional justamente para não ter problema? Porque se às vezes, se ela não estiver correta, quando chegar lá que for dar que é para registro, né? O que vai acontecer? Ela não está em conformidade com a lei, ela não pode ser registrada. Por falar, né, você está tocando aí no assunto do registro. Esse registro, eu entendo que é uma necessidade, né, o doutor Carlos? E em qual cartório que essa convenção deve ser registrada depois de aprovada em assembleia? Ela deve ser registrada no cartório de registro de imóvel, onde está aquele condomínio, a circunscrição dele. O que ocorre? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos 7 cartórios de registro de imóvel. De acordo com a região, é um determinado cartório, né? Então, nós temos o cartório do primeiro, segundo, terceiro, isso que vai até o 7º ofício. Então, é no cartório de registro de imóvel, onde está registrado todos os imóveis daquele condomínio. Todos, se for apartamentos, lojas, salas, um condomínio misto, né? Ou mesmo um shopping, que é também na forma de condomínio, um apart-hotel, é naquele cartório que está. O que ocorria até uns tempos atrás? As pessoas levavam no cartório de títulos e documentos e registravam aquela alteração. Isso aqui é a Corregedoria do Estado de Minas Gerais, ela baixou uma portaria que acabou com isso. Hoje, não pode-se mais levar no cartório de títulos e documentos. Tem que se levar no cartório de registro de imóvel. E isso até é bom, porque não que lá, não, às vezes, poderia ter alguma falha, mas no cartório de registro de imóvel, quando vai ficar registro, que a gente fala a margem do registro, ali tem todo o histórico, que até a alteração. Quando se levava no cartório de títulos e documentos uma convenção para poder registrar, registrava. Às vezes você ia para uma assembleia no seu condomínio, você não sabia que você chegou após a alteração, se chegava de posse da convenção anterior para uma assembleia, falaram, não, mas essa convenção já perdeu a validade, a convenção atual é essa. Ou às vezes eles até faziam uma alteração e não levavam a registro. Só reconhecia firma ali do presidente, secretário, e o que ocorre? A convenção ela tem que dar publicidade, que é o seu registro. Então, é no cartório de registro de imóvel que tem que levar uma convenção que foi retificada a registro, né? E com todas as unidades ali representadas. Muito bem, doutor Carlos. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso projeto Comorar, e dizer para as pessoas que se inscrevam no nosso canal, que é o Jornal do Síndico, no YouTube. Gostaria de agradecer mais uma vez a prestatividade do doutor Carlos Eduardo, que é advogado especializado em direito condominial e presidente do Sindicom MG. Suas palavras finais, doutor Carlos. Márcio, o Sindicom MG, que é o sindicato que representa toda a categoria profissional em mais de 800 cidades no estado de Minas Gerais, nós estamos sempre às ordens. Nós é que agradecemos a oportunidade de fazer parte deste seu projeto, né? Então, esperamos aí que atinja o maior público possível e a sua autorização para que possamos também divulgar esse trabalho maravilhoso que a gente sabe que o Jornal do Síndico, através da sua pessoa e sua equipe, vem desenvolvendo aqui no estado de Minas Gerais. E parabenizá-lo. Perfeitamente. Está liberado para compartilhar com todos. Eu acho que a ideia é essa, a gente compartilhar informação e não reter nada, viu, doutor Carlos? Mais uma vez, muito obrigado e espero contar com a sua participação aqui em novos episódios. Um grande abraço. Muito obrigado. Este foi mais um episódio do Projeto Comorar. Ficou mais alguma dúvida? Faça o seu comentário aí embaixo na descrição do vídeo.
né? Quer participar? Quer encaminhar alguma dúvida? Encaminhe através do WhatsApp 31 98481 7642 ou então através do e-mail jornaldosíndicobh@gmail.com. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, acesse o sininho e receba as notificações dos nossos novos vídeos.